já há alguns anos, sabe que sempre que há um processo eleitoral a gente se dedica, temos a obrigação legal de cumprir aqueles espaços eleitorais ali que ficam à disposição da Justiça Eleitoral para a divulgação dos partidos, especialmente das candidaturas. E depois também acompanhamos o processo através, no caso de eleições locais aqui com debates gerados por nós, no caso de eleições gerais, os debates gerados pela Rede Gaúcha Sat e pela AGERT, e acompanhando também o processo eleitoral, o resultado das eleições. E no início do mandato a gente normalmente começa a conversar com parlamentares para repercutir a eleição e também tratarmos da avaliação deles com relação ao processo que aconteceu e a expectativa da sua atuação na condição de parlamentar. E a gente está começando esse trabalho nesse ano, né, e estamos tendo o contato na manhã de hoje. Aliás, coincidentemente, ontem nós tivemos uma notícia, né, sobre ele, inclusive o deputado Pedro Westphalen, né, que um recurso seu, destinado ao Tupanciretã, viabilizou um poço artesiano aqui em Tupanciretã, ali na região do Lajado Celso, que vai beneficiar 20 famílias. Né? Ontem a gente recebeu essa informação do Executivo Municipal, porque esses recursos eles são destinados à municipalidade, executados pela municipalidade, mas são oriundos de emendas parlamentares, né, como de vários outros deputados, nesse caso, o deputado Pedro Westphalen. E a gente contactou com o deputado para conversarmos com ele com relação ao que aconteceu no processo eleitoral, como ele avalia o transcorrer dele, como ele avalia a votação que ele recebeu por parte dos eleitores aqui na região e a expectativa, é claro, do mandato a partir de 2023, esse novo mandato do deputado Pedro Westphalen, ele, né, que foi eleito, é o 13º mais votado no Rio Grande do Sul, teve 114.258 votos, destes 2.002 foram aqui de Tupanciretã. Aliás, o município, segundo município com maior votação destinada a ele. Claro que ele é natural, atua lá em Cruz Alta, é natural em Cruz Alta, lá teve mais 17.400 e poucos votos, né? Mas depois o segundo município mais votado, mantendo uma tradição, foi Tupanciretã. Foi muito bem votado também em Júlio Castilhos, em Santa Maria e outros municípios por aí. Mas, para a gente conversar com relação a isso, nós temos contato nesse instante com o deputado Pedro Westphalen, que está em conexão conosco. Bom dia, deputado. Como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, nossos queridos ouvintes. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Aliás, um segmento de uma tradição criada pelo teu pai, uma rádio com qualidade jornalística, responsabilidade, entretenimento também, que é um presente para a Tupanciretã. Prazer falar com você. Ainda com a voz um pouco difícil, essa semana eu tive uma intervenção de extração de 2 dentes e 3 implantes dentários. Isso nos dificulta um pouco, mas já estou hoje entrando em atividade e agradeço a oportunidade e iniciando a nossa conversa, agradecendo aí aos votos que recebi em Tupã, que me fizeram o deputado do Partido Progressista mais votado, enfrentando aí estruturas gigantescas financeiras. Fomos o mais votado pelo trabalho que fizemos e Tupã, mais uma vez, respondeu nas urnas a tudo aquilo que a gente faz para o Tupanciretã. Foi o deputado que mais mandou emendas para ir, em todas as áreas, agora fruto do pedido do nosso vereador e do nosso vereador Chico, esses 100 mil reais que furou um poço numa comunidade, aí a importância dos vereadores, através também do assessoria com o prefeito Gustavo Terra, a quem eu mando um abraço, e a ele, toda a administração, o nosso presidente do PP, o Giovanni, e a todos os progressistas da cidade, e a minha querida Nadir, que sempre está na nossa audiência aí. A Nadir é uma irmã minha que eu tenho desde o início do nosso mandato. Agradecer à rádio a oportunidade de poder prestar contas do nosso mandato, que aconteceu o ano todo, e também abordar a eleição, o momento atual, domingo passado, enfim, os acontecimentos que afligiram a todos nós aqui sobremaneira, né? Inclusive hoje tem um artigo meu no Sul, que eu faço uma abordagem desse tema, porque o que aconteceu no domingo é inaceitável, até porque nós, que somos de direita, de centro-direita, sempre condenamos essas atitudes de invasão, de penetração, e aí em Tupã nós tivemos muitas invasões na região, aí em São Pelmira, lá no início, o movimento Sem Terra, eu participei inclusive de trabalho como médico, lá tirando pessoas que estavam machucadas, brigadeiros, invasores, onde se viu várias arbitrariedades em todas essas áreas. Então, qualquer tipo de invasão, de penetração de patrimônio público ou privado, e eu vi na pele isso aí, Miguel. Em 2013, quando eu era presidente da Assembleia,
foi invadida pelos Black Blocs, Lembro. que tinham ficado 10 dias na Câmara Municipal de Vereadores e depois foram para a Assembleia. Lá comigo ficaram menos de 24 horas. Mas fizeram o estrago, a gente sabe muito bem que isso não é bom de nenhum lado. E não resolve nada. Sem O que dúvida. resolve, o que vai resolver essas questões, são as lutas e as brigas do campo ideológico. Então eu quero condenar veementemente essa manifestação, que, diga-se de passagem, não é uma manifestação de defesa das pautas de direita, e nem podem servir para que nós não possamos, no nível político, defender as pautas da direita, Miguel. Nós não podemos permitir que muitos avanços que houveram nos governos passados sejam retirados e que tudo se comece agora como se nada tivesse sido feito. Se cometeu muitos acertos, já se fala em rever reforma trabalhista, já se fala em rever reforma tributária, já se fala em rever todos os decretos do presidente Bolsonaro, muitos deles bons decretos, já se começou a esticar a corda. Então nós temos que separar os atos dos fatos. Os atos são condenáveis. Não acho que ninguém vai defender os atos da maneira como foram feitos. Mas os fatos que levaram a isso foi o esticamento de uma corda que começou com provocações, com manifestações, administo, com insatisfação da comunidade. As eleições também, isso aconteceu, né? Mas fez movimento no Brasil inteiro de 60 dias sem nenhuma violência, ou ocasionalmente uma ou outra, mas não nessa dimensão. Então, que não sirvam de desculpas agora para dar mais poder ao judiciário e as suas arbitrariedades, que são muito ruins. O judiciário sabe fazer muito bem, é trabalhar na justiça, que fique lá, dentro das suas prerrogativas, né? Por exemplo, já de cara, pegou e afastou o governador do Distrito Federal. Eu espero que essa mesma velocidade tenha quando acontecer invasões de outro lado, né? Tem que se apurar quem são os responsáveis, tem que se apurar. Há infiltrados no meio? Poderá haver. Tem que ver se há ou se não há. Conheço, tenho convicção que grande parte das pessoas que estavam lá são pacíficas, trabalhadores, que não merecem o tratamento que estão tendo. Agora tem que haver investigação, sim, mas não de maneira como está sendo feita, de maneira arbitrária e massiva, botando todo mundo no mesmo saco. Mas, na realidade, o pessoal foi ingênuo, nossa pessoa foi ingênua e caiu numa armadilha. Como é que você vai pegar agora e acreditar só no Distrito Federal não ter policiamento? Quando o Palácio tem também a obrigação de manter a ordem, de ter a sua e tem permanentemente lá guardas à disposição para proteger o Palácio e o Congresso. Então nós temos que ver bem quem tem responsabilidade, quem não tem, não levar ninguém para culpado nesse processo e em nenhum outro processo de invasão. Mas, inclusive, o deputado do PP do Espírito Santo já fez a CPI para apurar as responsabilidades do Flávio Dino também, por omissão nesse processo. Eu já assinei essa CPI. A CPI é para investigar, não é para investigar. Então, o que se quer que tenha-se mais critério em tomar decisões, não essas rapidez que estão havendo, e que isso não invalide a nossa luta pela direito de propriedade, pelas causas de direita, para que não haja retrocesso das reformas que houveram, para que se consiga avançar o Brasil, para que o Estado não volte a ficar gigante de novo, mas já começou com 37 ministérios, já querem reativar a CEITEC aqui em Porto Alegre. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia. Em 2006 ela já era ineficiente lá. Então são pautas que nós temos que fazer com que o Estado fique um Estado menor, efetivo, não se sirva e sirva ao cidadão. Mas isso tudo dentro da luta ideológica e da discussão de ideias. O parlamento é o lugar do dissenso, não é o lugar do consenso. É lá que as lutas vão acontecer. Então, dessa maneira, como foi domingo, que é condenável e todos nós condenamos veementemente. Perfeito. Posição clara, bem transparente e firme do senhor com relação a esse lamentável fato que ocorreu e que está sendo ainda repercutido, né? Aliás, uma das questões que agora mais se debate é a condição das pessoas detidas lá, né? Que, segundo informações aí, são mais de 1.000 pessoas. Inclusive, há informação de pessoas aqui do Tupanciretã, eu tenho informação de uma e talvez de uma segunda pessoa, e que essas pessoas estariam com seus direitos também não sendo devidamente respeitados. O senhor está acompanhando essa questão das pessoas que estão detidas lá também, deputado? Não, estou acompanhando, sim. Essa semana eu fiquei de resguardo em casa. Hoje vai ser o primeiro dia que eu vou sair. Terça-feira eu estou indo a Brasília, né?
Isso passou a ser uma causa jurídica. Os deputados que chegaram lá não conseguiram entrar. Quando entraram já não tinha mais nada lá dentro. É uma questão jurídica, é uma questão o que nós queremos é celeridade nas audiências que estão sendo feitas, com a mesma celeridade com que eles foram lá aprisionados e condenados como se terroristas fossem. Quando eu tenho certeza, 98% dessas pessoas são cidadãos de bem, jamais fariam um ato terrorista. Então a gente quer a mesma velocidade no tratamento deles, e se ninguém não quer ser investigado, mas tem que ter um tratamento igualitário. Essas são as questões que nós nos preocupamos muito com isso aí. Eu vou terça-feira a Brasília por esse motivo. Minha equipe está à disposição, estive acamado essa semana. Mas bem, estou bem, não houve nenhum problema, mas é bem desagradável esse plano dentário, não é? Até porque teve uma infecção junto com isso, mas foi superado. Mas nós estamos lá com a equipe trabalhando, o Gustavo, que era chefe de gabinete do Jerônimo, acionamos a Defensoria Estadual, que não pôde atuar porque é uma questão de âmbito federal, e pedi que eles fizessem para aqueles que não podem se defender, né? Fizessem uma exceção. Nós estamos aí fazendo todo o apoio possível, sem demagogia, sem gritaria, respeitando o que tem que respeitar, mas com a firmeza. Estamos, inclusive, formando uma comissão, tentando formar uma comissão externa para acompanhar o processo com essas pessoas que estão lá retidas. Eu acho que esse é o caminho. Sim. Agora, é o caminho da ordem, o caminho do discurso. Nós sempre fomos opositores da esquerda e vamos continuar sendo mais dentro do limite da ordem que tem que se ter. Perfeito. Deputado, avaliando um pouco a sua votação agora, o senhor teve 114.258 votos, foi reeleito, o senhor é um parlamentar já tradicional na Assembleia Legislativa, foi presidente, inclusive, como o senhor próprio citou, e no Congresso Nacional agora também reeleito. Quer dizer, assim como nas demais atividades, você subir, galgar uma posição até não é tão difícil, claro que é difícil, não é tanto. Agora, manter-se nela é mais delicado, mais complicado. Como é que o senhor recebeu esse volume de votação, analisando com relação às votações que o senhor teve em anos anteriores, e a que o senhor atribui, assim, essa confiança toda que o senhor recebeu dos gaúchos? 114.258, não me tira 100 votos aí, Miguel. Desculpa, tá bem. Cada um buscado sofridamente. Olha, isso aí, sem dúvida nenhuma, tem duas maneiras de tu crescer numa eleição. Ou são fatores que te levam a crescer, como o fator Bolsonaro, que elegeu uma porção de gente, né? Ou o trabalho. A minha ascensão nesse sexto mandato foi em cima do trabalho. O resultado disso aí foi os trabalhos que eu fiz no municipalismo, na área da saúde e no setor primário. Não tem dúvida nenhuma disso aí, além, evidentemente, do cuidado da distribuição das emendas para que elas servissem ao cidadão. Por isso eu fui considerado pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, como o primeiro deputado mais municipalista do Rio Grande do Sul, melhor deputado, e o 10º do Brasil. Recebi na Bahia esse ano, agora no mês de novembro, uma comenda das mais importantes, Mark Beck, da saúde, como deputado da saúde da área patronal, a melhor qualificado do Brasil. Também recebi em São Paulo por 2 anos consecutivos a honra de estar colocado entre as 100 pessoas mais importantes da saúde do Brasil. Fiz projetos da pandemia que salvaram o sistema de saúde nacional. O projeto 13992 fez com que o governo pagasse integralmente os hospitais, clínicas e laboratórios, mesmo não prestando serviço. Isso manteve aberto o sistema. Fui relator da medida provisória que trouxe vacinas para o Brasil, também num momento muito difícil, né? E fui o presidente de uma comissão que instituiu 1% a mais do Fundo de Participação Municipal, que vai injetar 4 bilhões de reais em todos os municípios do Brasil. Então são trabalhos que a gente pôde mostrar à população que estava fazendo. Eu não sou um deputado que vai viver lá fazer discurso em plenário, nunca fui. Eu não sou disso aí, de estar gritando e falando, não, sou de trabalhar com resultados. Então nós temos um trabalho prestado aí, esse trabalho foi apresentado, e essa votação eu tenho certeza que foi pela minha permanente presença nos municípios, apesar de ter tido o Covid, de ter ficado praticamente 6 meses parado, mas tem uma equipe minha que funciona e funciona muito bem. Então, isso eu atribuo a esse crescimento, a esse trabalho, sim, e a abrangência da área que nós fizemos por sermos deputado federal, aumentamos a área, mas Tupã realmente é uma cidade que tem uma questão muito grande aí, que era através do presidente Giovanni, do Partido Progressista,
dos nossos vereadores do prefeito Gustavo, agradecer o apoio de vocês, Miguel, que pela rádio nos permitem contar e fazer o que nós estamos fazendo aqui no nosso mandato. O pessoal que votou no senhor naturalmente lhe conhece, né? Tem confiança no senhor e votou mantendo uma expressiva votação. E eles sabem a sua atuação, como o senhor colocou aí, bem relatou, bem tranquilo. Agora, por esse mandato a partir de 2023, haverá alguma mudança nas suas atividades? O senhor deverá manter o ritmo de hoje e acrescentar ou retirar algum tipo de ação que o senhor está fazendo? Como é que vai ser o mandato que está começando agora, deputado? Não, nós temos que ampliar, porque essa votação me coloca no ranking do partido, que pode ser utilizado por outras instâncias também. Né? Eu continuo no mandato federal com algumas preocupações iniciais, uma delas, né, da saúde da maior importância, que é fazer com que se gere essas cirurgias eletivas represadas. Nós temos pacientes aí, Miguel, esperando há 3 anos para fazer uma próstata e quadril. Nós temos pacientes com cirurgias eletivas há 2, 3 anos parada. E eu tenho um projeto 5413 em Brasília que permite que a dívida dos hospitais seja paga com serviços. Nós temos que zerar essa fila de cirurgias que precisam ser feitas e que na pandemia aumentaram muito. Também nós estamos com um projeto para atualizar o SUS e que ele seja reajustado mensalmente, que se existe essa dívida, que existe uma remuneração inadequada. E um outro projeto para se investir mais em saúde e menos em doença, remunerando pela qualidade do serviço que o prestador faz. Todo um trabalho muito forte para que tenha um programa definitivo de irrigação com incentivo e com subsídio do governo federal para pequenos, médios e grandes produtores. Mais uma vez, felizmente choveu ontem, eu estava discutindo aqui, mas mais uma vez chove, mais uma vez uma seca, num segmento que é o que sustenta o Brasil. O setor primário, além de ser um setor que respeita e muito o meio ambiente, ele sempre responde às necessidades de um país que hoje é visto mundialmente como o celeiro do mundo, o país que vai alimentar o mundo. Hoje, a cada 5 pratos de alimento, um é produzido no Brasil. Daqui a 10 anos vão ser 2. Então é um setor que tem que ser incentivado. Já vejo o governo do Estado com muito bons olhos fazendo programas para irrigação também, só que isso tem que sair do papel, para o pequeno, para o médio e para o grande, que tem que ter um percentual da sua área irrigada, sim. Nós só tratamos as consequências, não a causa dos problemas de um país que tem água, que tem terra, que tem tecnologia, que tem um produtor que se especializou, que hoje não perde para nenhum país do mundo, o maior produtor de soja do mundo, de frango do mundo. O nosso trigo deu um show nesse inverno, de qualidade, de produção, de produtividade. Então nós temos tudo para crescer. Agora precisa de políticas públicas efetivas. E a nível dos municípios, a preocupação com o censo, que baixou muitos municípios de padrão e vai baixar o rendimento num processo que ainda não acabou, não terminou ainda. Então nós não podemos fazer o município perder dinheiro, e sim ganhar dinheiro, porque vai ao desencontro do governo passado, de que menos Brasília e mais Brasil. Perfeito, muito bem. Deputado, o senhor incluiu algumas questões aí na sua resposta agora, que é meu próximo questionamento. Com relação à sua avaliação dos resultados para o governo do Estado, né? Nós tivemos pela primeira vez a reeleição de um governador aqui no Rio Grande do Sul, e o resultado também no Brasil, em que Lula foi eleito, e houve uma diferença percentualmente muito pequena para o candidato Jair Bolsonaro, né? E gostaríamos de ouvir a sua avaliação com relação a essas pessoas que agora, a esses que estão agora na condição de chefes do Executivo Estadual e Federal. Vamos ao nível federal. O presidente Bolsonaro fez um governo, para mim, muito bom. Fez um grande governo com erros, sim, com erros, mas muitos erros de comunicação, Miguel. Muitos erros de comunicação, de se comunicar com a população. Dá um exemplo sobre vacina. Ele comprou vacina antes de ter vacina no mundo, naquele consórcio internacional, e eu fui o relator da medida provisória que trouxe vacinas para cá. Abriu muitas frentes de briga, de confronto, desnecessárias. Mas fez um grande trabalho na infraestrutura, na agricultura, na ciência e tecnologia. Enfim, foi um governo que avançou muito, diminuiu o custo do Estado, o tamanho do Estado, e erros de comunicação e erros políticos grandes.
E tu não consegue abrir tantas frentes ao mesmo tempo sem repercussão. Então houve uma rejeição muito grande. Por outro lado, o presidente Lula, com um discurso demagógico, dizendo que é da picanha, um discurso do bonzinho, e o feito por ele não foi desfeito. As coisas que o levaram à prisão, os acontecimentos que levaram muitos daqueles que hoje são ministros também, a situações difíceis, não foram desfeitas. Mas a população em si criou uma rejeição ao Bolsonaro e acabou metade votando nele, metade não votando. Acho um retrocesso imenso, mas nós temos que fazer uma análise das coisas como os fatos são. Eu, quando perdi a eleição para prefeito em 92, fui fazer uma análise e as pessoas começaram a botar a culpa no adversário da nossa derrota. Eu digo, olha, se vocês vão analisar a nossa derrota, botando a culpa nos outros, já começa a analisar errado. Onde é que nós erramos? Nós brigamos entre nós mesmos. A gente sentia isso aí. A questão das urnas e do voto eletrônico, existe a dúvida? Existe a dúvida. Mas o Lula ganhou, agora é o presidente. E tudo aquilo que se dizia que seria apresentado como prova não foi apresentado. Então nós temos um presidente que ganhou, por margem muito pequena. Acho que o Bolsonaro ganharia a eleição com urna ou sem urna, desde que houvesse uma comunicação melhor, né? Eu presenciei várias questões que não eram importantes. Então foi isso aí. Acho uma pena, porque nós estávamos num caminho de consolidação de questões importantes para o desenvolvimento. O número de desemprego diminuiu para 8 milhões, eram 14 milhões, mas o discurso de esquerda está aí, está aí no governo, e o combate vai ter que ser ao nível de 10 nas comparações, Miguel. Não vejo outra maneira aí. Né? Mas se criou uma expectativa, até por isso esse momento cresceu muito, de que alguma coisa ia ser apresentada. E não se apresentou nada. O governo não deixou abrir, não se apresentou, enfim. Nós temos que agora, no âmbito político, fazer essa luta forte nos municípios, que a eleição municipal vem aí, nós conhecemos a metodologia da esquerda muito bem, e as eleições presidenciais daqui a 4 anos. A nível de Estado, o nosso candidato, Luiz Carlos Reis e o Onix erraram em seus 2 candidatos. Aí faltou comando lá de cima, dizer, um vai ser candidato e outro não. Né? E no segundo turno, onde o Leite ganhou por muito pouco do PT, mas muito pouco, ganhou por 1.500 votos, quase foi o terceiro, o nosso candidato Onix não foi bem na manifestação e em levar a população ao subranjamento de governo. E a esquerda toda votou no Eduardo Leite, não tem dúvida nenhuma. Que fez um governo bom. Não podemos dizer que foi um mau governo. Foi um bom governo. Foi um bom governo. Ali o Onix faria igual ou melhor que ele. Mas ele foi um bom governo. Não podemos dizer que foi um mau governo. Teve erros? Também teve erros. Teve erros na pandemia, na condução da pandemia. Mas teve muito mais acertos também. Deu continuidade ao que o Sartori ia fazendo em termos de Estado. Perfeito. Bom, deputado, quero novamente agradecer a sua gentileza e até agradecer porque o senhor está saindo de uma recuperação de uma ação aí dentária, né? E a gente sabe que isso é delicado. E o senhor, ontem a gente enviou o convite, o senhor de pronto aceitou o convite para conversar conosco, na condição de deputado federal mais votado aqui em Tupã-Siretã e com uma expressiva votação também na região e no estado. E a gente está retomando essas conversas com os parlamentares eleitos para que possamos ouvi-los com relação ao processo que participaram e também uma avaliação ou uma expectativa do que vai ser esse novo mandato que o senhor está assumindo aí. Por isso quero agradecer novamente a sua gentileza de atender aqui a audiência da Tupã, colocar-nos à disposição a qualquer momento, sempre que formos úteis estamos ao seu dispor, e como é uma tradição desse programa, deixamos o microfone à sua disposição, se algo mais gostaria de reforçar, algo que tenha colocado, colocar algum outro aspecto que nós não tenhamos conversado nessa rápida conversa, ou as despedidas, e é claro que espero sejam momentâneas, da audiência da Tupã. Mais algum detalhe, deputado, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Miguel. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder, através da Tupã, com a tua experiência e categoria em conduzir uma entrevista, agradecer a oportunidade de poder conversar e mais uma vez agradecer a Tupã, a todos os cidadãos de Tupã, os que votaram e os que não votaram, e reiterar meu compromisso de continuar fazendo e respeitando as diferenças e fazendo delas um aprendizado na busca do bem comum. Não precisa que todos concordem comigo ideologicamente, nós temos que nos respeitar. O respeito é importante. Já estou na Brasília terça-feira para acompanhar a situação dos nossos amigos que estão lá detidos.
mas também já para preparar um seminário que no dia 7 fui convidado a Brasília para tratar dos temas de saúde que se espera que se tem que fazer na saúde no Brasil, e a minha fixação é, sem dúvida nenhuma, a sustentabilidade do setor prestador de serviço e também acabar com essas filas de cirurgia que acabam estourando no prefeito, nos vereadores e nos hospitais. Muito obrigado, e também tratar da irrigação, que é fundamental que saia do papel de uma vez por todas. Um forte abraço, Miguel, que todos tenham um grande ano aí, um beijo da Nadir mais uma vez aí, e minha gratidão sempre ao Partido Progressista, que sempre respondeu, desde a minha eleição em toda sexta, aos meus... a maneira que tinha que responder, que é como voto. Maneira de uma cidade agradecer é votando e reconhecendo o que se faz aqui. Forte abraço, e eu tenho muito orgulho de ser hoje um homem muito ligado no que você tem. Um forte abraço, que todos tenham um bom ano. O ouvinte Beverly Mendonça dos Santos está falando carinhosamente do senhor aqui. Gratidão por nosso deputado Pedrinho. Ela está lhe chamando carinhosamente de Pedrinho aí. É Pedrinho. Aí na região é Pedrinho e doutor Pedro, aí não é deputado. Aí na região toda é Pedrinho e doutor Pedro. Ela disse, quando precisei de você, agradeço por minha filha que estava esperando uma cirurgia há 3 anos. Você foi em frente, ela fez. Obrigado a todos. Minha família foi seu eleitor. Fiz campanha para o senhor. Muito grata. Deus abençoe você, nosso deputado Pedrinho. Sucesso, sucesso. Diz a Beverly aqui mandando para o senhor. Obrigado. Tá bem. Um abraço, deputado. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, Miguel. Vai com Deus aí. Igualmente. 9h29, nós tivemos assim a oportunidade de ouvirmos o deputado federal mais votado em Tupã-Ciretã, reeleito para o seu mandato, o deputado pelo Partido Progressista, Pedro Westphalen, que ao vivo de Porto Alegre, da sua residência, onde está, conversou conosco nesta manhã de sexta-feira, nesse trabalho que a gente está começando a fazer, a exemplo das eleições anteriores. A gente sempre busca os deputados mais votados para repercutirmos aqui o processo que eles vivenciaram e ouvi-los também com relação ao novo mandato que está por iniciar. A gente vai fazer isso na medida que forem sendo disponibilizadas essas conexões. 9h29.